Na aula de ontem, né, nós começamos a falar a respeito das válvulas. Bem no inicinho ali, que vamos ter dois tipos, né, que fundamentam ali as válvulas que a gente vai ter como princípio aqui em comandos hidráulicos, que são quais? Baseado em que princípios de movimento? As manuais e as automáticas. Perfeito. Tais válvulas, né, fisicamente falando, elas vão se fundamentar no princípio de translação e de rotação. As primeiras são que tipo? Translação, né? Isso, translação, né, carretel deslizante, que dão aquele sentido de que nós estamos fazendo algo que gira em torno de si. As rotativas, né, que são o nosso objeto de estudo, não é isso? Sim. Então, a gente verificou, né, ontem, os motivos, né, principais aí que a gente necessita de válvulas. Primeiro deles, né, controlar o fluxo de ar, depois manipular esse fluxo de ar, ou seja, né, dar sentido, direção, pressão e vazão. Então, no nosso caso, né, a gente começou a fazer uma breve análise ali, né, bem antes do término da aula, e onde verifica-se que para nós é muito importante a gente fazer esse direcionamento, uma vez que a nossa linha é vasta, né? E que também precisamos de um modelo destes de acordo com a nossa necessidade em cada ponto, né, ou ramificação da nossa linha. Então, a gente foi prosseguindo, né, e vimos os tipos de válvula, né, que é o que nós vamos nos ater a estudar aqui na nossa disciplina, que são as utilizadas, né, basicamente para nós, que seriam as de controle de direção, as de regulagem, né, tanto de fluxo quanto de pressão, e também as válvulas lá de bloqueio, que seriam aquelas que vão dar ali uma oportunidade da gente fazer uma obstrução conforme a nossa necessidade na nossa linha. Bom, vimos também, né, como definição, que estas válvulas, né, elas recebem um impulso, tanto sejam, silêncio, Juju, tanto seja ele, né, pneumático, mecânico ou elétrico, né? E através deste impulso, a gente verifica que a gente tem, então, uma pressurização, né, do fluxo de ar para que vai, então, alimentar lá os nossos automatismos. Bom, aí prosseguimos, eu não lembro bem onde é que a gente foi, gente. Alguém está lembrado? Aí, parou aí. Né? A gente ia falar das válvulas de controle direcional, né? Então, elas são conhecidas aí como distribuidoras, né? Ou seja, aquelas válvulas que têm por missão levar, né, aquele ar comprimido, né, até os pontos que nós temos lá as nossas necessidades. Controlam a parada, a partida, né, o sentido do movimento de um atuador. Gente, o que é um atuador? Que nós vamos começar a falar dele também hoje. O atuador seria o mecanismo para fazer o movimento ali de abrir e fechar alguma comporta? Isso, né? O atuador, ele vai, sempre que nós falarmos em uma válvula, nós vamos ter aí a ideia de um acoplamento de um atuador, ou seja, aquele equipamento, né, aquele dispositivo elétrico responsável para que nos permita esse controle. Vou sublinhar a palavra, né, controlam, e também aqui a palavra atuador para que a gente fique, né, aí na memória que válvulas, né, necessitam desse tipo de mecanismo justamente para que a gente consiga ter, né, este controle, esse direcionamento, né, de acordo com as nossas necessidades. Ok? Já vamos verificar isso. Bom, os tipos construtivos, né, que nós falamos, poderia ser a de carretel deslizante, que já dissemos, né, são aquelas que giram em torno, né, de algo, e a de centro rotativo, né, rotação, ainda como uma questão de
memorização, nós comentamos ontem, né, que podíamos fazer uma analogia com o nosso sistema, né? Terra, Sol, né? O nosso sistema solar, onde a Terra consegue fazer o movimento em torno do Sol, né? E em torno de si. Então, mostrando aí como que é possível, né, ter os dois tipos de controle e, né, ter a movimentação de modo aí correto. Bom, a aplicação para a pneumática. Eu lembro da gente ter falado disso ontem, não sei se todos estão lembrados. Nós chegamos, né, a fazer ali os grifos, né? São válvulas distribuidores de ar, sempre do tipo carretel deslizante, ou seja, do primeiro tipo, né? Que nem o Rafa falou ali quando eu perguntei logo no início da aula. Correto, Rafa? Foi isso? Foi isso. Foi isso, né? Estas são as válvulas que terão melhor aplicação para nós. Significa que a gente não utiliza as outras? Utilizamos sim. Sempre, né, com a ideia de hidráulica, todas as válvulas estão inclusas aí no nosso mundo. Porém, para este assunto de agora, pressurização de ar, é pertinente que a gente tenha em mente válvulas do tipo aí de distribuição, né, que são com princípio aí de carretel deslizante, ou seja, que fazem, vou voltar no slide aqui, o movimento, né, de translação, ou seja, elas estão sempre em função de outros elementos para que haja um funcionamento. Até aí tudo tranquilo? Alguma dúvida? Bom, sabemos que esse tipo de válvula, vou voltar um pouquinho aqui para a tela cheia. Gente, esse tipo de válvula, por ser válvulas, né, de controle, que tem uma determinada precisão, né? Que nós temos ali a opção de fazer delas válvulas, né? Tanto para modificação de pressão, para direcionamento de fluxo, né? São válvulas diferenciadas. Então, elas têm estágios. Quem já ouviu falar nisso? Ninguém? Vamos voltar aqui no slide para a gente ver, então, as convenções, né? Elas têm lá as convenções de suas representações, ou seja, elas são representadas por um retângulo. Eu estou falando disso onde? Eu vou mostrar hoje um vídeo para vocês que a gente consegue observar na prática o que eu estou dizendo. Mas onde que eu consigo representá-las por um retângulo, por exemplo? Lá no nosso desenho. Fala, Rafa, que eu não entendi. Não, foi justamente o que eu falei no desenho da linha. No desenho da linha, né? Assim como a gente tem lá outros tipos de representações, conforme nós vimos, as válvulas a mesma coisa. Então, nós vamos verificar o quê? Que essas válvulas sempre vão ser representadas por um retângulo. Elas podem ter até 4 posições, né? No mínimo, uma posição. Então, a quantidade de retângulos, tá? Vou botar aqui. Quantidade de retângulos significa para nós número de posições. Pequenos traços são colocados de fora, que representam os orifícios que vão definir, né, a posição mais frequente, ou seja, a posição normal. A posição frequente vai ser a posição normal. Esses triângulos, né, quando eu falo aqui que a quantidade desses triângulos, não, gente, desses retângulos, desculpem, cada tracejado ali formando um triângulo, né, menor dentro da válvula vai ser esse número de posições que uma vez, né, nós representando um traço interligando um ao outro, vai definir em que posicionamento a gente tem a válvula encontrada naquele momento do desenho. As vias ou ligações são representadas por setas, ligando lá os orifícios. Bom, o traço curto em forma de T no interior do retângulo vai indicar os fechamentos das válvulas. E aí nós vamos verificar as demais posições, além da posição normal, através do deslocamento dos retângulos, combinando os orifícios
aos apropriados. Não se assustem com a teoria, que nós já vamos ver como que isso funciona na prática. Bom, dentro ainda da convenção de como a gente vai representar isso no desenho. O conjunto de ar comprimido é representado através de um círculo, né, marcado internamente por outro menor e cheio. Vai lembrar um alvo, né, aqueles de... um alvo, né, de tiro ou de flecha, sei lá. Então, esse círculo aí representa, né, com esta característica, sempre a entrada do nosso ar comprimido, ou seja, do nosso insumo, né, para o funcionamento da rede. O conduto que representa a via de exaustão é um pequeno triângulo voltado para a atmosfera. Gente, posso encontrar esse tipo de conduto em outra posição? Jamais, né? Se ele representa a exaustão, sempre direcionando aí para a atmosfera, e nada melhor que a representação como um triângulo. Isto é convenção, que nem nós vimos outras tantas convenções lá em desenho técnico, né? Para isto aqui, sempre que nós tivermos um esquema, a pessoa que está lendo lá vai conseguir verificar do que a gente está falando. Então, tá aqui, ó, tem um desenho, né, de como que isso, lá no desenho técnico, no esquema técnico, né, vocês vão encontrar, vocês vão verificar. Opa! Tá bom aí para todos enxergarem? Sim. Eu falava lá para vocês, deixa eu pegar aqui o primeiro. A posição é representada por um retângulo. Beleza. Aqui na primeira, quantos retângulos eu tenho? Quantos retângulos eu tenho aqui? Hã? Tá dividido no meio ali com aquela seta ou não? Isso é uma pegadinha, Rafa. Mas tu conseguiu ficar na dúvida, pelo menos. Isso é uma pegadinha. Gente, os retângulos, eles são representados pelas divisões ao meio, né? São todos sempre do mesmo tamanho. Porém, isto que tu falou, mas que tivesses uma certa inclinação de dúvida, tem que se atentar na hora do desenho. Esta primeira válvula aqui, ela é apenas de uma posição. Apesar de eu ter uma divisão da válvula aqui, é um traço fino que está me dividindo isso em dois retângulos, ou é uma seta? Não, tem um traço fino e uma seta, para mim, né? Não, tem uma seta, e isso aqui é o orifício aquele. Vou voltar aqui para vocês. Pequenos traços são colocados de fora, que representam o orifício que define a posição mais frequente, a posição normal. Pequeno traço colocado aqui de fora. Esse traço é fino, não é cheio. Na linguagem do desenho técnico, este traço é fino, aqui logo que antecede ali o número 2. Eu até dei uma forçada aí para ver, mas tudo bem. Mas para mim tem duas linhas. Para ti tem o quê? Para mim tem essa linha aí e mais a seta. Se tu ampliar o desenho, a seta tá do lado da linha. Tu acha? Pô, para mim tá aparecendo. Ó, tá ampliado o desenho. Não sei o que o pessoal acha aí, mas parece que para mim... Gente, o que o Rafa tá dizendo que aqui no meio parece que... Aqui, ó. Isso são os orifícios. Se eles fossem parte desta linha aqui da seta, se eles não fossem orifícios, eles tinham que estar cheios. Esses orifícios é a posição de indicação do normal da via. Está escrito aqui na definição do nosso desenho, na nossa convenção. Sempre a quantidade de retângulos vão indicar o número de posições. Pequenos traços são os orifícios que definem a posição mais frequente. As vias ou ligações são representadas por setas ligando esses orifícios. Então, vamos voltar no desenho para ver se a gente mata a charada. Quantos traços pequenos eu tenho nessa válvula? Na primeiramente.
Um em cima e um embaixo. Um em cima e um embaixo. A seta tem que ir de um orifício interligando no outro. Essa é a posição normal. É a posição da válvula ali em stand-by. Então, por isso que eu estou dizendo que essa é uma válvula de 2 vias e uma posição. 2 vias, 2 orifícios. Uma posição, um retângulo. Aqui de baixo, eu tenho quantos retângulos? Eu vou ter... 2. Eu tenho 2. Eu não posso ter 3 porque tem essa seta aqui. A seta representa o quê? Voltamos lá na definição. Tá aqui? Não. Opa, que me perdi da... Aqui, ó. As vias ou ligações representadas por setas que se interligam aos orifícios. Vamos contar aqui. Eu tenho 2 retângulos, então a minha válvula é de 2 posições. Eu tenho quantos orifícios? 3. 3. Todos aí enxergaram os 3 orifícios? Onde eles estão? Tá na segunda posição aí. Na segunda posição da válvula. Nós temos um orifício que antecede o número 1, outro orifício antecedendo o número 3 e outro orifício antecedendo o número 2. 3 vias. 3 vias. Eu posso interligar as setas, né? Aonde eu queira, através desses orifícios. Eu preciso interligá-lo um ao outro. O que é tá o T? Né? Tá bloqueada. Não entendi, Rafa. Bloqueado o orifício ali. Isso, por quê? Porque eu sempre tenho que deixar a válvula na posição normal. É assim que eu vou representar no desenho técnico. Mesma coisa se eu pegasse um esquema elétrico. Como fica a posição das chaves? Sempre aberta, né? Como se não houvesse circulação de corrente. Quando eu vou fazer a análise, eu vou impor um fechamento, né, conforme eu queira, para analisar parte ou outra do circuito. Até aí, beleza? Vamos voltar aqui para nós definirmos e fixarmos o que significa a representação T. O traço curto em forma de T, no interior do retângulo, indica os fechamentos. Então, vamos verificar quantos fechamentos eu tenho nessa aqui. 2 fechamentos. Beleza? Beleza. Então, como é que eu represento a nomenclatura da posição vias? Frisando as 2 que a gente acaba de decifrar aqui. 2 por 1. Eu posso ter desenhado no meu layout lá de projeto isto, e rapidamente eu entendo que é uma válvula de 2 vias, porque tem 2 traços finos representados. Na linguagem de desenho a gente verifica isso. E de uma posição, porque eu tenho um retângulo. 1. Então, 2 por 1. 3 vias. Eu tenho 3 traços finos representados e 2 retângulos. Então, eu posso ter este desenho que eu vou ter que achar esta frase aqui, ou apenas isso escrito lá na explicação, no memorial, de cálculo, enfim, que eu também vou ter que saber interpretar. Bom, os fechamentos, né? Neste caso, eu tenho 2 fechamentos. Aqui embaixo, a terceira linha. Quantas posições eu tenho? 2. E quantas vias? 2 posições. Por que 2 posições? Porque tem 2 retângulos.
dois retângulos do mesmo tamanho, com as mesmas divisórias. Nota-se que o retângulo tem linha cheia e a divisão dele aqui bem ao centro também. Linha cheia indicou, então, sempre que eu tiver linha cheia num desenho, a gente já viu lá em desenho técnico, linha cheia nos mostra tudo que é importante. Tudo que é importante eu saber é as posições da válvula, neste caso de válvulas. Então, tudo que está cheio significa o número de posições. 2 posições. Bom, quais são o número de vias? 5 vias. 5 vias. Eu preciso ter essa numeração de 1 a 5, que nem está escrito aqui? Não. Não necessariamente, né, gente? Aqui é uma maneira didática, né, da gente fixar o que é importante. Mas eu sei que eu não necessito disso, porque basta eu ver os traços pequenos e finos por fora das vias, das posições, desculpem, eu já verifico que eu tenho 5 vias. Como é que eu vou representar numericamente isso? 5 por 2. No esquema técnico tem que estar descrito assim, como eu estou passando o cursor aqui em cima. No memorial de cálculo eu posso ter escrito assim. Ok? Ok. No último desenho, quantas vias e quantas posições? 3 posições e 3 vias. 3 posições e 3 vias. Frisando o número de posições para a gente fixar bem. Tem um retângulo, né, geral aqui, que forma o todo. Traço cheio. Tenho dividido aqui em partes iguais, 2 linhas, né? Que me deixam 3 retângulos menores, 3 posições. Eu tenho 3 vias, por quê? Porque eu tenho aqui 3 traços finos, pequenos, ao entorno dos meus retângulos, me dando aí o número de posição. Quantos fechamentos eu tenho? 3. 4. Fechamentos. Fechamentos? 5, né? 5. 5 são representados pelo 1T. Traço cheio, né? Então aqui sim. Oi? Tá aí, no caso, aquelas setas ali que não as que ligam uma via na outra, aquelas. Essas? Essas aí Aí no caso representa o quê? Essas setas aqui representam os fechamentos que as interligações que tu vai ter, ó, pela definição que a gente viu aqui, ó. As vias, né, ou ligações que tu poderá ter. Agora nós vamos assistir um vídeo, Rodrigo, onde a gente vai ter ali, ele vai mostrar, né, uma válvula, um corte transversal da mesma e como que o fluido percorre. Na maneira que tu posiciona a válvula, é como se tu fechasse a seta. E aí o fluido deixa de passar por um ponto e passa pelo outro ponto. Isso são válvulas de controle, tanto de pressão quanto de direção também. No momento que a gente muda aquela seta para uma outra posição, eu estou mudando ali o meu norte, digamos assim, né? O meu sentido do fluxo. Ok. Consegui me explicar? Correto? Sim, sim. Tá. Bom, então aqui, ó, eu tenho 2 figuras aqui mostrando para vocês aí um exemplo, né? Como é que pode aparecer as válvulas aí no nosso cotidiano? Ó, primeiro aqui, né? É uma válvula de atuação mecânica por rolete. Eu acho que nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês é nele que fala, né? Elas são deslizantes, né? Os roletes são, né, o sentido ali, carretel deslizante, que a gente já falou que é muito utilizado por nós aqui, mostrando aí, ó, os orifícios que a gente pode ter, né? E como que a gente pode verificar esses fechamentos lá. E aqui uma outra válvula, né? Também de atuação mecânica, ou seja, eu preciso da presença, né? Para acionamento da mesma, né? Com um botão. Então, acredito que vocês vejam isso aí no cotidiano de vocês. Bom, aí nós temos, então,
as válvulas nos seus diversos modos de função, né? Válvulas reguladoras aí de fluxo. Qual é a função? Redução da seção significa o quê? Aumento ou diminuição da vazão. Controle da velocidade nos cilindros. Gente, isso já está mais que falado aqui por nós nas nossas aulas. Sempre que eu aumento, né, o meu orifício, eu consigo ter maior vazão. Porém, menor o quê? Pressão. Diminuição do orifício, aumento da vazão. O efeito da mangueira do jardim, né? Aumento da pressão, né? Aumento da pressão, desculpem, eu troquei. Aumento da pressão, redução da minha vazão, o princípio lá daquele exemplo clássico da mangueira do jardim. Então, isso, né, significa o funcionamento de como que tem que se comportar uma válvula de regulação de fluxo, né? Ela tem aí o princípio da seção. Redução ou aumento conforme a minha necessidade, né? Vai depender do que se requer para aquele momento. Bom, tipos, né? Influenciar o fluxo do ar comprimido. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós temos aí válvulas de regulagem de fluxo, eu tenho que deixar isso, né, de modo influenciável, ou seja, eu quero que a minha linha seja, né, conduzida à maneira conforme a minha necessidade. Essas válvulas, elas podem ser fixas, podem ser variáveis, pode ser unidirecional ou bidirecional. Os primeiros são palavras comuns para nós, mas essas duas aqui, o que quer dizer? Uma única direção e outra com duas direções. Isso, uma direção ou duas direções, né? Então, eu consigo, através desse tipo de válvulas, né, ter aí essas características, né? Desde a fixação, né, quanto elas serem aí variáveis no sentido, né, das direções. Bom, função dessas válvulas, já falamos também, limitar a pressão, né, de uma linha, então não há atenuações e elevações. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de válvula, ela é muito boa para que eu tenha aí uma fixação da minha pressão, correto? Ou seja, através das válvulas de regulagem de fluxo, eu consigo, por ter a característica, né, de determinar a minha vazão, por consequência, eu consigo lá ter uma pré-fixação da minha pressão. Eu sei que ela não vai variar nem para um absurdo, né? E nem uma redução também que não me favoreça. Então, é uma das funções... Olá? Não entendi. Dá uma estabilidade na linha? Isso, uma estabilidade. Vou até colocar aqui a palavra, porque eu acho que diz bem o que a gente precisa guardar. Ok? Uma estabilidade aí em quem? Na pressão, tá? Não me interessa outra coisa numa linha pneumática, a não ser eu ter a pressão no controle, né? Uma vez tendo isso, todo o resto funciona. Bom, os tipos, né, que eu posso ter, eu já vi a função que ela tem que cumprir. Agora, quais tipos? As limitadoras, né, elas vão manter a pressão ajustada no sistema, não permitindo o seu aumento. A reguladora ou com escape, elas vão ter a pressão do sistema constante, independente da pressão de entrada, sendo que a pressão de entrada sempre tem que ser maior que a pressão de saída. Gente, é novidade para nós isso? Essa frase aqui? Não. Não. Eu sei que eu tenho uma pressão de regime na minha linha, já conversamos sobre isso, e tenho uma pressão de trabalho. Ou seja, eu vou ter uma entrada de pressão e depois eu vou garantir o restante da linha de acordo com a minha pressão de trabalho. Ou seja, eu vou ter uma alimentação, né, sempre naquela mesma proporção.
E esses tipos de válvulas, né, de regulagem de fluxo, elas me permitem isso. Elas vão manter a pressão sempre constante. Ou seja, mesmo que eu tenha uma fuga, né, na pressão, na entrada do meu sistema, elas vão deixar a pressão regulada dentro da minha linha, ainda que eu tivesse um sobreexcesso ali. E aqui, esta limitadora, elas não vão, como elas não têm o escape para aquela despressurização do que não é necessário, né? Elas vão, então, manter esse ajuste do qual eu necessito. Bom, então, ainda dentro dos tipos, né? Eu tenho as válvulas aí de sequência. Quando a pressão de entrada vence a força opositora de mola, a válvula é aberta, permitindo que o fluxo para o orifício de saída vá, né, para o orifício de saída. Isso ocorre quando uma contrapressão ou uma regulagem da mola está muito baixa. Então, é uma válvula de sequência. Neste caso aqui, mesmo que eu tenha uma sobrepressão, o que vai acontecer? Vai dar o escape, né? Vai dar o escape, né? Através de um efeito de mola. Isso é o mesmo princípio da válvula, né? Da válvula da... Seria uma válvula... Desculpa, Seria Rafa, uma válvula de segurança? É uma válvula de segurança. Seria uma válvula de segurança? Sim, seria. Mas que eu queria falar e me fugiu o termo, né? O princípio da boia, né? A gente também tem isso, né, na rede hidráulica da nossa casa. Se tiver uma sobre, né, mesmo que eu tenha uma vazão muito grande entrando, não adianta, ela vai ter aquele efeito de bloqueio e por mais que queira, né, não vai ser impedido, né, vai ter uma segurança ali e às vezes tem até um ladrão, né, para aquele efeito que possa ter saído, né, a contrário do normal do sistema, seja então extravasado. Bom, falamos aqui das válvulas de fluxo, né? Que tem o objetivo controle e direcionamento, né, de pressão. Agora a gente quer entender um pouquinho das válvulas de bloqueio. A palavra bloqueio, o que nos remete, gente? Fechamento. Fechamento, estancagem, algo que, por um motivo ou outro, uma vez que a gente não possa, que não se permita, né, aquela passagem de fluxo, ela tem que fazer uma estancagem de modo repentino. Bom, quais os tipos que a gente vai ter? De escape rápido, de isolamento, de simultaneidade, de retenção. Então, todos com a função de bloqueio. Aqui... parei um pouquinho, deixa eu ver se... Não. Então, essas válvulas de bloqueio, eu pensei que eu tinha colocado uma especificação para cada um. Hã? É um cilindro. Alguém falou, acho que foi o seu Pedro, eu não entendi. Não foi comigo, né, seu Pedro? Não, aquilo ali era um cilindro, né? Era de ar, né? Aqui é um atuador. A gente usa aqui nas carreteiras. Isso, ele é um atuador. Igualzinho. Eu coloquei aqui, mas eu fui para pegar, ver se eu tinha deixado mais algum desenho delas, mas não. Então, deixa eu voltar aqui ao vídeo. Eu quero enviar para vocês, para que a gente assista juntos, um vídeo a respeito de válvulas. Pode ser? Sim. Sim? Então tá. Vou parar de... Bom, nesse vídeo, né, nós conseguimos ali compreender duas questões. Como que funciona, né, na prática as válvulas, que era o assunto que nós estávamos roteirizando aqui na aula, bem como os atuadores, que é o assunto que nós vamos adentrar agora. Bom, com respeito a atuadores, o que vocês puderam entender sobre o princípio de funcionamento deles? Qual é a função deles, né, junto ao circuito hidráulico? Era o movimento, né?
gerar movimento. Por que isso, gente? Porque nós conseguimos verificar que as válvulas, elas necessitam de uma transformação de energia. Elas podem ter um impulso mecânico, hidráulico, elétrico, né? Que nem nós já tínhamos verificado lá no nosso roteiro na aula passada. Porém, nós temos que fazer a conversão dessa energia, não é isso? O atuador é quem vai executar mesmo ali o... Exato, né? Então, o atuador, ele tem que fazer este princípio para a gente. Ele tem que fazer a conversão da energia, né, de acordo com a nossa necessidade. Então, ali no vídeo, a gente conseguiu verificar exatamente isso, né? Como que nós temos a transformação através da energia que vai nos entrar e, né, das regulagens que nós temos ali. Com respeito às válvulas, né, que era o nosso principal objetivo, né, quando fomos analisar os vídeos, a gente conseguiu verificar o quê? Verificamos que elas realmente, né, são válvulas aí de controle, conforme a gente já havia mencionado, né? Que elas têm ali também um impulsionamento, né? Um princípio de funcionamento à base dos mesmos princípios, né? Mecânico, elétrico, hidráulico, né? E conforme a nossa necessidade, nós vamos fazer ali a escolha da mesma, né? Então, a gente vê que o circuito ele tem que casar de maneira perfeita. A escolha, né, dos elementos que vão compor o nosso circuito é de acordo, sempre falo para vocês, com o nosso projeto, ou seja, com a nossa necessidade. E as válvulas também. Então, eles mostraram ali, né? Eu tenho outro vídeo que eu gostaria de enviar para vocês agora, para que vocês possam verificar ainda, né, a respeito ali do fluxo nas válvulas, para que a gente, então, possa falar de atuadores. Beleza? Dá um minutinho aqui para mim achar o vídeo. Bom, nesse vídeo aí, né, nós conseguimos identificar o que das válvulas? Que a gente acabou de estudar, né, o número de vias e as posições que a gente pode ter nas válvulas. Correto? Correto. Eu vou voltar aqui no slide para que vocês verifiquem. Para que vocês verifiquem as posições aqui. Bom, achei. Gente, notem. Quem é que conseguiu verificar naquela válvula esse retângulo aqui, o último? Quem conseguiu identificar isso lá no vídeo que a gente acaba de assistir? Ele tem o A, o B e o C, né? E o T, né? Que ele falou, né? E o P. Isso! Ou seja, a gente verificou que ele tinha lá em cima da válvula, né, um esquema de representação, de desenho ali, né, para identificar a quantidade de posição da válvula. Ou seja, o que foi verificado ali? O T é o quê? O T é o bloqueio, né? O bloqueio, os fechamentos. Nós tínhamos aqueles fechamentos lá. Sim, né? Sim. Quando ele disse A, B, C. Tinha um fechamento ali. Tinha um fechamento. Então, nós verificamos ali aqueles orifícios. Quantos eram? Eram três ou quatro, não me lembro. Se eu gravei bem, eram 4 orifícios. 4, né? Então, gente, o que nos mostrava aquilo ali? As vias, né? Os orifícios são as vias. Ou seja, eu conseguia, através daquele estilo de válvula,
fazer um movimento e fazer a interligação, que foi a pergunta do Rodrigo lá, mais ou menos no início da aula. Na verdade, foi a lubrificação, né? Cilindro. Sim. Então, o que acontece? Ele deixou bem explicado no final do tutorial que, para que a gente tivesse um acionamento, né, automático da válvula, nós precisávamos ligá-la numa solenoide. Mostrou ali o acoplamento. A gente conseguiu verificar ali. Porém, ele fez, né, por uma questão de didática, um acionamento dela como se fosse manual. O que ele combinou ali? Vou voltar no slide para a gente verificar. Eu posso dizer que ele combinou o orifício, as nossas vias, né? Com a seta. Cadê aqui para vocês? Ó, lá o T, né? Ou seja, aquelas posições que ele deu, né? 4 posições, nos podiam fazer a interligação do orifício com aquelas entradas que estavam fixas na válvula. Correto? Olha o nosso esquema aqui. Existem partes que são fixas na válvula e a gente consegue movimentar as setas. Então, no momento que ele fazia manualmente ali, né, aquele posicionamento do orifício com o que tinha de fixo, ou seja, a nossa seta, né, que a gente tem aqui representada graficamente, a gente tinha, então, as posições que a válvula assumia, né, as vias que ela podia assumir. Correto? Correto. Que tipo de válvula era aquela? Que tipo de válvula era aquela? Direcional. Direcional, mas temos 2 tipos possíveis de válvula. Translado. Translado, por quê? Por causa que ela desliza, né? Ela é deslizante. Isso, né? Ela era o primeiro tipo que a gente viu, né? Que a gente convencionou, carretel deslizante e uma válvula, né, de translação, ou seja, ela tinha lá um movimento, né, axial ao eixo, ou seja, em torno, né, daquele eixo. Ok? Até ali entendido? Tá, mas o que faz aquele eixo ir para frente e para trás ali é a solenoide com ar comprimido, não? Sim, ali, que nem a gente comentou, seu Pedro, ele fez modo manual. Aquilo estava num laboratório, né? Ele pegou somente a válvula. Fora isso, a gente precisa de um impulso, que nem no vídeo anterior que nós verificamos que, para dar o acionamento, para garantir que haja energia, a gente necessita do quê? De um atuador. Naquele caso, ela é uma solenoide, né? Que ele falou, né? Isso, naquele caso, uma solenoide. Mas nós, no nosso circuito pneumático, nós vamos ter, então, um elemento que vai nos garantir a energia necessária para a gente ficar, né, com aquela válvula funcionando. Uma solenoide, qual é o princípio de funcionamento? Só para não passar em branco. Princípio elétrico? Isso é interessante. Isso. Uma solenoide, tá? Ela tem uma pequena diferença de uma máquina elétrica, de uma rotativa, por exemplo. Uma solenoide, ela necessita de um campo magnético para funcionar. Então, ela não funciona com circulação de corrente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Numa solenoide, nós vamos ter um impulso de corrente elétrica na entrada da máquina. Aquela corrente elétrica vai fazer uma circulação de corrente no primeiro bobinado dela, que vai, então, impulsionar um campo magnético que vai do outro lado da máquina, onde a gente precisa da entrega, fazer com que circule uma corrente. Ou seja, o lado da alimentação não teve corrente elétrica, e sim corrente
Magnético. Magnético. Por impulso magnético e não elétrico. É o princípio do que é isso, gente? Que nós temos em casa, verificamos nas ruas. Posso dizer que isso é o princípio do trafo, do transformador? Sim. Sim, né? Como é que funciona um transformador? Ele recebe lá um impulso no lado primário, não interessa qual tipo de transformador, se seja ele de rebaixo ou de levante. Ele sempre vai receber no lado primário o impulso elétrico. Aquele impulso elétrico vai fazer a circulação no primeiro bobinado dele de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, né, vai gerar um campo eletromagnético, que este campo eletromagnético produz uma FEM. O que é uma FEM? A mesma DDP, a mesma tensão que eu precisei dar ali, né? Fazer uma diferença de potencial no bobinado dele, do primário, para que girasse a corrente elétrica, esta corrente produz uma FEM, força eletromotriz, que então vai produzir o efeito de corrente elétrica no segundo bobinado e, por consequência, a tensão de saída que eu necessito. Se ele for de rebaixo, por exemplo, um trafo aí de 220 vai me entregar lá os 127 volts no rebaixo. Entendido isso? Sim. Sim, né? Então, isso é uma máquina que gera campo, né? Que tem um princípio de funcionamento diferenciado, diferente aí, né? De uma máquina elétrica né, convencional. As máquinas rotativas, tipo motor, né? São máquinas elétricas? São. Mas qual é o princípio de funcionamento? Indutor induzido, né? Sem isso eu não consigo. Sem isso eu não ligo o motor elétrico, sem isso eu não uso o liquidificador na casa, né? Eu tenho sempre um induzido, um eixo ali dentro, né? Que é impulsionado ali para fazer essa transformação. Até aí tudo entendido? Sim. Sim, né? Bom, eu quero enviar outro vídeo para vocês. Posso? Vou parar. Ali neste novo vídeo, o que a gente acaba de verificar? A respeito do filtro e do nosso regulador, né? Mais famoso lubrefil, né? Que as pessoas chamam. Vimos ali as funções das quais nós conversávamos ontem, né? Então, função do nosso filtro, qual é? Do filtro, gente. Quem lembra? Pode repetir a pergunta, Vivi? Ali nós vimos, né, o que estudamos na aula de ontem. Qual a função do filtro? Filtrar, limpar. Filtrar, fazer a limpagem, responsável pelo expurgo, né? Responsável por aquele condensado que nós falávamos, né? Que não nos interessa. Poeira, sujeiras, né? Partículas que não necessariamente de poeira, mas sim outras, né? Agregadas ao nosso ar, que tem que se deslocar através das paredes do filtro, né? Daquele turbilhonamento que a gente sabe que vai ocorrer ali, jogando então para as paredes e, por consequência, o caimento, né? Pela força radial, que então leva ao expurgo. Acoplado a ele, quem estava ali no vídeo, que também vimos ontem? Lubrifil. O lubrifil, né? O nosso lubrificador. Nós vimos que ele tem a tendência de ser um pouco mais compacto que o filtro. Vimos que o parafuso, né, para que nós pudéssemos ali fazer o expurgo, né, daquilo, ele fica diferenciado. No nosso filtro ele está abaixo, né? Correto? Sim. Sim ou não? Correto, né, Rodrigo? Isso, no filtro abaixo. E no lubrifil, né, ele está acima, né? Um tem função de expurgo e o outro de lubrificação.
Bom, quem vai determinar isso? Nosso fabricante, já falamos, né? Nós temos um índice que nós vamos verificar que há necessidade, então, de fazer ali, né, uma substituição ou então apenas uma limpeza. No caso do Lubrifil, o laboratorista ali falou na questão do gotejamento, né? Por que isso, gente? Eu quero lubrificação da minha linha, não umidade na minha linha. Rafa, repete, por gentileza, que eu não consegui escutar. Uma lubrificação contínua, né? Contínua. Então, por isso, gotejamento. Lubrificação contínua, porém, que não me traz mais condensado, né, a minha linha. Eu não quero isso. Então, nós falávamos isso ontem, justamente, né, para que a gente verifique que, às vezes, as pessoas pensam que lubrificar é embeber, né, aquele local ali com graxa, com óleo, com coisas, né, que deixam em demasia. Não, gente, é o ponto exato. Quem fala qual ponto é? O nosso fabricante. Cada fabricante tem os seus limites ali, tanto para o filtro, né, para a questão do expurgo, daquela sujeira, quanto também para a questão ali, né, da questão da lubrificação, do gotejamento. Correto? Bom, devido à hora, eu vou encaminhar para vocês um outro vídeo de 5 minutos, tá? Pequeno. Vocês podem assistir, é a respeito de válvulas ainda, tá? Ele tem ali 5 minutinhos. E amanhã a gente finaliza a questão dos atuadores e das válvulas e vamos para a nossa linha, que amanhã vai ficar legal. Beleza? Beleza. Beleza, então. Vou fechar.